Abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 15, versículo 3. Vamos lá. Provérbios capítulo 15, versículo 3. Vê se você trouxe Provérbios. Diz assim a palavra de Deus: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Você pode dizer amém? Feche seus olhos e vamos orar. Maravilhoso Deus, em nome de Jesus, colocamos em Tuas mãos, ó Deus, as nossas vidas nesse momento, que pedimos, ó Deus, que o Senhor venha revelar em nós a Tua vontade e o Teu querer, ó Deus. Nos mostra a Tua grandeza, Deus. Preenche, Deus, todo o vazio do nosso coração. Preenche, Deus, e transforma qualquer sentimento, Deus, diferente da Tua vontade, diferente do Teu querer, ó Deus. Que possamos a cada dia, Deus, ser conduzidos para o centro da Tua vontade. Se de alguma forma, Deus, alguma preocupação estiver no nosso coração, ó Deus, ou na nossa mente, e a gente sair um pouquinho, ó Deus, ou se desconectar um pouquinho da mensagem, que o Senhor possa nos trazer de volta, Deus. Mas que possamos a cada momento, Deus, despertar para o Teu querer, não só pela mensagem, mas, ó Deus, por essa semente semeada nos nossos corações, ó Deus, que ela venha crescer e dar frutos segundo a Tua vontade. É o que eu te peço nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Você pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Irmãos, os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Olha só, como Deus é tremendo. A Bíblia está dizendo aqui que nada fica oculto aos olhos do Senhor. Muito obrigado. Daqui a pouco eu te chamo de novo. Nada fica oculto aos olhos do Senhor. Os lugares que nós frequentamos, as pessoas que nós convivemos, as conversas que nós conversamos, o que nós ouvimos, as coisas que nós pensamos, tudo isso Deus observa, tudo isso Deus, Ele acompanha, todas as coisas, Deus acompanha. Através desse texto, nós podemos observar uma das virtudes de Deus, essa grandiosidade de Deus. Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares. E nenhuma outra pessoa, seja na terra ou no mundo espiritual, consegue se comparar a Deus. Deus é o único que consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Amém? Você tem esse entendimento? Que bom. Ele está presente em todos os lugares e em todos os momentos. Diferente também do inimigo das nossas almas. Porque se você observar em Jó, você vai observar Deus falando para Jó: de onde você vem? Aí ele vai falar de passear pela terra, de rodear a terra, de passear e andar pela terra. Ou seja, ele pode estar numa outra região, ele pode estar em outro momento, mas aquele momento que ele está lá trabalhando, para impedir algumas coisas, de acontecer e tudo mais. Aonde ele se manifesta, ele está ali trabalhando, mas é local, é focal. Deus não. Deus está trabalhando em todos os lugares e ao mesmo tempo. Amém, irmãos? Isso é bom demais, cara? Você ter um Deus assim. Por exemplo, você chama Deus na madrugada, Ele já está ali de prontidão. Fala comigo, vai. Você chama Deus na hora do almoço? Não tem hora do almoço. Você vai às vezes ligar para alguém na hora do almoço, a pessoa nem atende, está tirando um cochilinho da madrugada, ou depois do almoço, está ali aproveitando. Deus não, Ele está pronto para te ouvir, Ele está pronto para te escutar, seja em qual for a situação. Antes de eu prosseguir, vamos ao tema dessa noite. O tema dessa noite é assim, Deus nunca estará ocupado demais para você. Olha só, Deus nunca estará ocupado demais para você. Ele para tudo por sua causa. Você acredita nisso? Mas você acredita nisso mesmo? É só porque eu estou falando isso, Eu espero que você acredite nisso, e a Bíblia vai nos mostrar isso, que Deus, que Jesus, Ele nunca estará ocupado demais
para atender você, para cuidar de você. Bom, como eu falei dessa virtude de Deus, aí a gente vem numa comparação humana. Às vezes o ser humano, né, tenta justificar a sua falta de disciplina, sabe, às vezes mentindo, às vezes enganando e até manipulando pessoas. Para encobrir suas falhas, né, ele passa a articular dessa maneira. Mas Deus é completamente diferente. Deus, ele não engana, Deus, ele é transparente, Deus, ele é honesto, Deus, ele mostra as coisas antes de acontecer, para que a gente se mantenha nesse propósito. Mas eu quero que você tenha no coração que Deus não é um fiscal, sabe? Deus não é apenas um fiscal, Deus não é apenas um guarda, Deus não é apenas um agente de punição. Não, eu não quero que você, né, pense dessa maneira, mas eu quero que você entenda na abrangência mesmo do que Deus ele representa. Deus está olhando todas as coisas, né? Deus está acompanhando todas as coisas, mas tenha em mente o seguinte: Deus continua sendo um agente de milagres. Deus continua escrevendo novas histórias. Eu vejo Deus como um escritor assim poderoso, aonde ele encontra uma inspiração para ele escrever uma nova história. Talvez na vida de uma pessoa que está fora da presença de Deus, mas essa pessoa dá uma oportunidade para Deus, e Deus vem e escreve uma nova história na vida dessa pessoa. Amém? Deus como provedor de todas as coisas. Então, é esse Deus que nós temos, é esse Deus que nós estamos aqui para cultuar. É esse Deus que te trouxe aqui nessa noite, irmãos. É esse Deus que está aqui neste lugar, junto com cada um de nós, sabe? Renovando as nossas forças e agindo nas nossas vidas. Mas o que a gente precisa, né? O que o ser humano precisa para ter essa glória de Deus se manifestando na sua própria vida? É acreditar, é confiar nesse Deus. Isso é o principal, isso é a base que nós precisamos. Às vezes, né, pessoas que entram aqui por essas portas e já vêm de uma doutrina religiosa diferente, de um ensinamento cultural diferente, e às vezes fica meio sem entender, sabe, sem conectar as coisas. Isso faz parte, gente. Isso é um processo. Ninguém nasce sabendo. Você tem esse conhecimento? Ninguém nasce sabendo. Você não nasceu assim, ó, com toda essa experiência, com toda essa bagagem que você tem. Não. Você veio naquela tentativa e erro, né? É verdade? A gente começa assim, né? A gente tenta, erra, tenta, acerta. Opa, pega aqui. Aí você vai desenvolvendo, você vai melhorando, você vai progredindo e avançando. Na parte espiritual, irmãos, é a mesma coisa. Desde que, é claro, a gente tenha sempre essa busca contínua. Eu quero sempre aprender mais, eu quero buscar mais. No próximo mês, é o mês das... mês das mães. Mas também é um mês especial para a nossa igreja. Afinal de contas, no dia 15 de maio, nós vamos completar 31 anos de existência. Queridos, fala sério, é tempo demais. É tempo demais. 31 anos de existência. Uma igreja que nasceu com o propósito de manifestar a glória de Deus na vida de todas as pessoas. Uma igreja que nasceu mesmo através daquela base que tinha que acontecer, os preceitos que tinham que fazer. Uma igreja que nasceu, irmãos, debaixo de uma submissão. No estudo da manhã você vai ver depois no YouTube, caso você não tenha vindo, mas caso você tenha vindo, você vai lembrar disso. No estudo da manhã, né, o nosso pastor ele estava falando sobre isso, sobre algumas pessoas que abrem trabalhos, abrem igrejas, porque se rebelaram em algum outro ministério, porque discordaram, né, da liderança da outra igreja e vai abrir um trabalho. Mas também tem um outro detalhe importante. Tem algumas pessoas também que fracassaram em várias áreas profissionais e aí fala assim, não, Deus está me chamando mesmo para ser pastor, para dirigir um trabalho. Você já ouviu isso? Eu já ouvi isso, irmãos. Eu já ouvi. Pessoa que não deu certo na vida profissional em nenhuma área, aí fala assim, não, é Deus mesmo me chamando para abrir um trabalho.
Queridos, Deus não faz isso não, pelo contrário. Deus, Ele abençoa tudo aquilo que você coloca em suas mãos, não é verdade? Deus abençoa, Deus faz prosperar, Deus abre portas. E aí tem pessoas com entendimento errado, e a gente não, graças a Deus, a gente nasceu mesmo debaixo de uma autoridade espiritual. Nós nascemos, esse ministério foi fundado com base nas orientações, o que precisava, né, para abrir a igreja, o que precisava para ser uma igreja. Olha que eu estou falando para você, queridos, não é a história de uma igreja não, eu estou te dando base para você argumentar para as pessoas dizendo o seguinte: cara, eu faço parte de uma igreja séria, eu faço parte de uma igreja comprometida com a palavra de Deus, porque tem muita gente que vai falar isso como argumento: ah, minha igreja é séria, mas se você catucar um pouquinho, irmãos, nem sempre isso acontece, os interesses às vezes são outros, mas eu quero que você tenha isso no seu coração. Sabe, a gente não deu nenhum jeitinho para abrir a igreja, a gente não forçou a barra, a gente não usou influência nem nada do tipo. Foi segundo mesmo a vontade de Deus. Era para nascer aqui e nós estamos 31 anos, presta atenção nisso, 31 anos na mesma visão e no mesmo propósito. Acreditando que Deus é o provedor de todas as coisas, acreditando num Deus de milagres, acreditando na palavra de Deus que cura, que liberta, que abre portas, que transforma. É nesse propósito que nós estamos há 31 anos. Não estamos mudando a doutrina da igreja porque queremos atrair fulano, beltrano ou ciclano. Não mudamos a doutrina da igreja, continuamos acreditando na palavra de Deus, acreditando na fé, acreditando aí na ceia do Senhor, no batismo nas águas, entendeu? Acreditando em todos os fundamentos e declaração de fé da igreja. Isso é o principal. Porque a gente não se mantém, né, na igreja, a igreja não está aberta por causa dos modismos, porque moda passa e assim, no reino de Deus a gente via muito falar sobre vento de doutrina. Quando vinha aquele vento de doutrina, todo mundo copiava aquele vento de doutrina. Graças a Deus a Nova Vida sempre se manteve na mesma visão e não nessas modas, não nesses ventos de doutrina. Isso é muito bom. Música ao vivo? Show. Ah, legal, bacana. Obrigado, hein? Show de bola. Não é música ao vivo não, já é pedido aqui do pastel. Então fica à vontade. Como eu estava dizendo, né? Então, os fundamentos aqui da igreja, através do ensino da palavra de Deus, da orientação quanto à vontade de Deus, do encorajamento para a vida, né, irrepreensível em todas as áreas, seja dentro de casa ou fora de casa, para que as pessoas, né, sejam esses agentes de transformação. Então, a nossa igreja, graças a Deus, é um ministério comprometido, né, em amar. Olha só, escuta, amar, cuidar e capacitar. 3 áreas importantes para que a gente tenha uma caminhada muito boa como igreja. Amar a todas as pessoas, independente da condição atual. Eu falei algumas vezes aqui e volto a repetir. Tem lugares, né, tem pessoas, né, vou botar mais pessoas. Tem pessoas que acham que a igreja não é para pessoas que bebem, alcoólatras. Tem pessoas que acham que a igreja não é para pessoas, né, numa condição diferente da sua. Pelo contrário, a igreja, irmão, é lugar para pessoas imperfeitas. Amém? É lugar para pessoas imperfeitas, mas que elas tenham no coração a vontade de mudar. Mas lembrando que é o Espírito quem convence. A gente só vai mostrando o que Deus quer, a vontade de Deus, a palavra de Deus e tudo mais. A gente apresenta o que a Bíblia diz. E você, por exemplo, está estudando agora, né, todos os domingos pela manhã, sobre parábolas do Antigo Testamento. Poxa, aula riquíssima, queridos, de conhecimento da palavra de Deus. Aula riquíssima para a gente se manter na presença de Deus. Então, a igreja, né, como o corpo de Cristo, e as portas desse lugar sempre estarão abertas para todas as pessoas,
inclusive para as que hoje são influenciadas com esse modismo que nós temos de ideologias. Agora, é claro, o objetivo e papel fundamental da igreja é influenciar sobre os princípios de Deus e valores de Deus que Deus espera. Esse é o papel da igreja, é influenciar, e através disso, irmãos, nós cuidamos das pessoas. Cuidar não no sentido de levar no colo, não, porque todo mundo aqui é pesado, não daria para levar no colo, né? Mas no princípio, o quê? Da gente dar atenção. Às vezes, é claro, é complicado de dar atenção a todas as pessoas, né, e a todos os momentos que a vida é um pouco corrida, mas a gente tem sempre o princípio de não importar o dia ou o horário, a gente está sempre aberto a ouvir, sempre aberto para ajudar, em oração, em propósito. Hoje pela manhã, por exemplo, a gente estava orando por pessoas que estavam estudando, ou melhor, que estavam fazendo aí provas, né, em busca de oportunidade. Então nós oramos para que Deus abrisse as portas, para que Deus lembrasse aquilo que foi estudado, como também nós oramos todos os dias, 18 horas, para que vidas sejam curadas, sejam libertas, pessoas e causas que nós apresentamos a Deus, pedindo para que Deus manifeste o seu poder, pessoa que às vezes nós não conhecemos pelo nome, mas você conhece e vai lá e pede, poxa, ora por essa pessoa. A gente não está preocupado se a pessoa é membro ou não da igreja, a gente não está preocupado se a pessoa é dizimista ou não na igreja, se a pessoa frequenta ou não a igreja, a gente está preocupado com o seguinte, para que a glória de Deus se manifeste na vida daquelas pessoas. Isso para a gente é o importante, para que seja uma oportunidade de Deus fazer uma nova história na vida daquela pessoa, gerar ali, estabelecer ali um novo tempo. Ah, mas ela está toda errada. Querido, todos nós já tivemos um passado de erros. Amém? Todos nós já tivemos um passado de erros. Todos nós. Sabe? Tem pessoas aqui que até foram libertas de outras religiões. Um passado de ignorância espiritual. E foram libertas. Então imagina assim uma pessoa, por exemplo, vou citar minha mãe aqui, que é um exemplo que eu posso citar tranquilo, porque é minha mãe. Mas foi minha mãe, que era envolvida lá, né, no candomblé, essas coisas loucas aí, essa vida espiritual aí, tinha todo o envolvimento nessa área espiritual, totalmente comprometida, da unha encravada até o fio do cabelo, totalmente comprometida. Mas Deus libertou, Deus mudou a história. Ela reconheceu, ela aceitou Jesus, ela falou, não, eu quero mudar a minha vida, eu não quero mais essa prática, eu quero um novo tempo na minha vida, e Deus fez a obra. Deus fez a obra. Então assim, para Deus não há nada impossível. Mas talvez a gente que não tenha essa vivência lá do outro lado, talvez a gente ache que pessoas nessa condição sejam irrecuperáveis. Ou talvez não sejam da vontade de Deus. O maior erro que nós temos como igreja é ser seletivo. Nós deveríamos ir para todas as pessoas, mas às vezes nós somos seletivos. Nós às vezes achamos que fulano não merece, ou não vou perder meu tempo com fulano Beltrano. Quem sabe essa pessoa é um grande fruto de milagre a presença de Deus. Quem sabe seja uma pessoa como Paulo, um cara que hoje persegue a igreja, fala mal da igreja, e amanhã, né, a partir da conversão, é um cara que abre igrejas, estabelece igrejas. A obra é de Deus, irmãos, não é nossa. A gente se coloca só na condição de instrumento. Eu falei algo aqui bacana, eu acho que foi bom. Eu acho que foi bom o que eu falei aqui na última semana, que eu falei assim, às vezes a gente não dá valor para certas pessoas, mas imagina o seguinte, se fosse um parente seu, se fosse um filho seu, você ia mover céus e terras para fazer algo diferente na vida dele. Isso é importante para as nossas vidas, e eu acho, irmãos, sinceramente, que Deus espera isso de nós, que a gente não faça acepção de pessoas.
A questão que eu falei, né, de cuidar, seja visitante, frequentador ou membro da igreja. A questão que é mais desafiadora, capacitar. Rapaz, isso é muito difícil, irmãos. Olha, esse capacitar é mudar a mente da pessoa e fazer a pessoa se comprometer com algo que às vezes ela não está acostumada com isso. Essa parte aqui é um pouquinho mais difícil. É um pouquinho mais difícil. Mas, para Deus, como eu disse, não há impossíveis. Então, a gente recebe todas as pessoas, a gente busca cuidar de todas as pessoas e mostrar, através de treinamentos, através da palavra de Deus, que cada pessoa tem um papel como instrumento de Deus. Eu vou colocar até de uma forma diferente. Tem um papel de exercício sacerdotal dentro da sua casa e onde Deus te levar. Um serviço mesmo que você deve cumprir, como eu falei, aqui até do apóstolo Paulo na recomendação a Timóteo. Seja em tempo oportuno ou não, pregue a palavra. Quantas vezes a igreja se omite em pregar o evangelho? E olha, queridos, que eu não estou falando nem de imposições que existem hoje. Por exemplo, hoje você não tem liberdade de chegar aí num transporte público e pregar o evangelho. Não é verdade? Você não pode fazer isso. Porque já existem leis proibindo essa manifestação religiosa, seja ela de qualquer denominação ou religião. Não pode. Em breve não será mais permitido, por exemplo, manifestações públicas. E aí? Aí a gente vai sentir saudade de querer fazer algo, porque hoje nós podemos, mas quando a gente não puder, aí nós vamos querer fazer. Nós vamos sentir saudade. Então vamos aproveitar o tempo que nós temos hoje, a oportunidade que nós temos agora, acreditando nesse tema. Jesus nunca estará ocupado demais para você e nem para ninguém à sua volta. Em Lucas capítulo 13, versículo 10, eu queria fazer uma leitura com você e eu queria sinceramente que você acompanhasse essa reflexão, essa leitura, porque ela está dentro daquilo que nós estamos falando aqui nesse momento. Ela vai dizer assim, que num sábado, olha lá, num sábado, Jesus estava ensinando numa sinagoga, e chegou ali uma mulher possuída de um espírito de... Acompanha comigo, vamos lá. Havia já 18 anos, ela andava encurvada, sem poder se endireitar de modo nenhum. Ao vê-la, Jesus a chamou e lhe disse, mulher, você está livre da sua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glórias a Deus. Versículo 14. O chefe da sinagoga, indignado por ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão, há 6 dias em que se deve trabalhar, venham nesses dias para serem curados, mas não no sábado. Versículo 15, porém o Senhor lhe respondeu, hipócritas, cada um de vocês não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivos não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado, esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo Jesus dito essas palavras, todos os seus adversários ficaram envergonhados. Entretanto, o povo se alegrava por todos os feitos gloriosos que Jesus realizava. No versículo 10, vamos voltar aqui ao versículo 10. Você vai observar que Jesus estava no meio de uma multidão, ele estava numa igreja, né? Sinagoga é uma congregação, é uma igreja, e ele estava ali na igreja ensinando.
Ele estava ali compartilhando, aqui não fala exatamente qual foi o ensinamento que Jesus estava passando para aquelas pessoas, mas Jesus estava ali ensinando, dirigindo ali uma palavra de sabedoria para aquelas pessoas, falando o que era o reino de Deus, falando qual seria a manifestação de Deus, sem problema algum. No versículo 11 você vai observar que Jesus, vou voltar aqui no versículo 11. Você vai observar que no versículo 11, apresentou-se ou passou ali no meio daquela multidão, uma pessoa, uma mulher, possuída de um espírito de enfermidade já há 18 anos. 18 anos aquela mulher andava encurvada, sem poder se endireitar de modo algum. E Jesus estava ali focado no ensinamento, mas também focado na necessidade das pessoas à sua volta. Digo para você, Jesus ele tem um compromisso de endireitar você, de moldar você através da palavra de Deus, mas ele também tem como objetivo a primícia de transformar a sua história. Mas talvez você diga assim, pastor, mas espera aí, eu não estou possuído de um espírito de enfermidade. Calma, isso é só um exemplo que a gente vê ali, que Deus tem poder para fazer todas as coisas. Jesus não é aquele que fala assim, olha, desculpa, mas o dia de curar é na segunda, na quarta ou na sexta-feira. Igual o Guanabara, que você vê ali que tem o dia da carne, tem o dia da verdura. Você vai fora daquele dia, aí você está lascado, vai pagar o maior preço. Promoção, você tem no dia determinado da semana, é uma promoção. Para Jesus não, irmãos, para Jesus não. Todos os dias é dia de milagre. Para Jesus, todos os dias é dia de cura, é dia de libertação, de acordo com a necessidade e fé dos outros. Então é a nossa fé que dá esse start, permite que o Senhor faça a sua obra. E quantas pessoas no nosso tempo, nós podemos dizer assim que existe um espírito de enfermidade, um espírito, de aprisionamento. Talvez você não acredite nisso, mas eu te digo, irmãos, acredita no que a palavra de Deus te diz, porque isso é importante. Eu já acompanhei, e olha que eu sou filho de pastor, eu já vi muita coisa, já vi muita coisa, vou botar assim, nesse contexto espiritual. Eu já vi muita manifestação de pessoas que eu não conhecia, Você deve ver na rede social, você deve ver em algumas emissoras de televisão. Eu já vi muitas manifestações que eu não conhecia a pessoa, e de certa forma meu coração ficava assim, será que isso é uma representação ou isso é verdade? Não precisa levantar a mão não, mas eu acho que alguém já deve ter passado por isso. Aí um certo dia, eu ficava nessa questão, A minha mãe sabe também mais do que isso. Eu falei, poxa, mas você fala que vê tantas coisas, eu queria ver. Irmão, você já viu aqueles pedidos idiotas, Foi mais ou menos algo assim do tipo, Foi mais ou menos algo assim do tipo. E foi bem interessante, mas eu não vou entrar nessa história não. Mas aí eu ficava assim, poxa vida, legal, Os pais orando, repreendendo, libertando, aquilo outro. Mas não que eu não acreditava, mas eu falei assim, poxa Deus, eu queria ver algo assim, ter uma experiência diferente, Até que eu conheci uma pessoa, irmãos, que tinha um nível cultural, muito, muito alto. Ela tinha uma vaidade, essa pessoa, muito forte. Era aquela pessoa que se achava o rei da cocada preta. Eu nem sei se essa expressão pode ser usada, mas vou usar mesmo assim. Se achava o maioral, se achava, o maior de todos, Você está entendendo o que eu estou dizendo? Que é uma pessoa, com orgulho. E eu vi essa pessoa, com toda a sua vaidade, manifestando um espírito de criança. Você tem noção disso? Uma pessoa velha, tipo assim, imagina eu, 40 anos, manifestando o jeito de uma criança, a maneira de sentar, a maneira de brincar,
Aí eu fiquei olhando assim, eu falei assim, cara, isso deve ser sério mesmo, porque nunca essa pessoa representaria algo assim, sabe? Nunca essa pessoa representaria isso, porque isso foge da vaidade dela, do orgulho dela. Aí eu fiquei olhando e falei assim, Jesus, que loucura! Já vi a prova dos 9, mas graças a Deus quem estava na missão de libertar era meu pai e minha mãe. Então eu estava ali só como espectador, né? Orando e tal, falando, Deus, faz a tua obra. Mas gente, olha só, parece que ela está brincando com um carrinho. E eu lembro disso como se fosse hoje. Aí eu falei assim, rapaz, esse negócio espiritual acontece mesmo, cara. Acontece mesmo, o negócio é sério. Aí eu fiquei observando e fiquei impressionado. Então existem pessoas que infelizmente são influenciadas, né? Ou melhor dizendo, influenciadas não, são cativas por laços espirituais, seja por escolha própria, ou seja por uma, como é que eu posso dizer aqui? Hereditário seria difícil de dizer, não é uma coisa que vem assim, né? Talvez uma escolha da família, né? Talvez um envolvimento de alguma trama familiar, né? Que acaba consagrando os seus filhos, os seus netos, para algumas entidades, algo assim do tipo. Eu vou colocar assim dessa maneira porque eu acho que é mais fácil de a gente entender. E aí, isso, escolhe. Isso, mas quando ela não escolhe, quando a família terceiriza. Isso, dão continuidade através dos filhos. Isso. Existem duas possibilidades, né? A própria pessoa escolhe isso através de riquezas, né? De poder, de cura, também acontece, né? De cura. Eu quero ser curado por algo, vou me envolver num negocinho, vou fazer um trabalho. Conheço pessoas também que fazem trabalho, por exemplo, né? Para guardar o seu corpo, né? Eu conheci uma pessoa que fez um trabalho para guardar o corpo, logo depois ela morreu. Uma loucura. Mas, vamos lá, caminhando aí nesse sentido. Então existem influências espirituais malignas para prender pessoas, para aprisionar. E aí Jesus, no meio do ensinamento, lá falando com as pessoas, aparece esse tipo de pessoa, né, com essa necessidade. Queridos, foi só assim, só apareceu. Ela não chegou e falou assim, Jesus, olha para mim, como o cego Bartimeu. Ela não chegou para Jesus como o Jairo, né, em busca da sua filha. Ela não chegou para Jesus como aquela mulher com fluxo de sangue há 12 anos, que, né, acreditava que tocaria em Jesus e existiria um milagre. Ela não era uma pessoa que estava buscando Jesus pelo seu milagre. Mas como eu disse para você, Jesus, ele está sempre observando a todos nós, usando como base Provérbios capítulo 15, versículo 3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar contemplando a todos, os bons ou os maus. E Jesus estava ali, observando aquela mulher, assim como Jesus observa a sua vida. Não importa onde você está, não importa em que lugar você está, Jesus está te observando. Mas Ele não está observando como um juiz inquisidor, sabe? Um juiz que venha te desmoralizar, um juiz que venha te acusar, uma pessoa que venha te boicotar. Não, pelo contrário. Jesus está ali observando uma oportunidade de fazer milagre na sua vida. Esse é o Deus que nós servimos. E aí essa mulher há 18 anos, queridos, imagina você, 18 anos vivendo uma vida nessa condição, e Jesus para tudo. Aquelas pessoas falando, Jesus me ensina sobre isso, sobre aquilo, ela para tudo, Jesus para tudo, olha para aquela mulher, chama a mulher, a Bíblia não cita o nome dela, mas ela chama a nossa atenção pelo seguinte: Jesus parou tudo que estava fazendo, olhou para aquela mulher, viu uma oportunidade de libertar aquela mulher, e Ele não pensou duas vezes,
chamou aquela mulher e a libertou. E através daquela libertação, a mulher foi curada. A sua saúde foi restabelecida. Quantas pessoas hoje, irmãos, precisam ser curadas, precisam ser libertas, mas ficam procurando outras direções, outros caminhos, ficam buscando outros deuses, e tendo aí um Deus de milagre que pode fazer essa transformação. Quantas pessoas ficam sem saber o caminho, e olha que Jesus é algo que não é um ocultismo, Jesus está declarado aí para todas as nações. Jesus está aí às portas, Jesus está disponível para todas as pessoas. Aí você observa que mesmo numa manifestação poderosa como essa, mesmo com um milagre acontecendo de forma assim, impressionante, porque às vezes, irmãos, eu acho que até você deve passar por isso, você deve ver manifestações de milagre na sua vida, só que passa despercebido. Uma porta que Deus abre na sua vida, só que você não dá tanta importância assim. Talvez algo que aconteça na sua vida e você não perceba. Talvez você esteja em busca de um grande milagre, de um grande avivamento na sua vida. E às vezes você negligencia coisas básicas, por exemplo, você está respirando. Às vezes você negligencia ou não dá tanta importância para as questões que são bem simples e fáceis. Sua família aí na presença de Deus, né? Talvez a gente espere tanta coisa, tipo um tsunami, sabe? De transformação, assim, algo acontecendo, que é aquilo que para o trânsito e para tudo. E a gente não percebe que Jesus atua na simplicidade, em coisas pequenas, coisas bobas, né? Simples. No versículo 14 e no versículo 15, você vai observar que existem pessoas insatisfeitas. Olha só, existem pessoas que se incomodam com uma obra como essa. Existem pessoas que se incomodam com a igreja. Existem pessoas que se incomodam com a obra de Deus. Existem pessoas que se incomodam, por exemplo, de ver um cara que era alcoólatra ser liberto do alcoolismo. Existem pessoas que se incomodam de ver, sabe, uma pessoa enferma sendo curada. Existem pessoas que criam muralhas ao invés de construir pontes de acesso para as pessoas chegarem à presença de Deus. A gente até luta com pessoas assim. Digo até mais, existem pessoas insatisfeitas com a sua vida. Existem pessoas que, se você, por exemplo, disser assim, poxa, eu tenho algo bom que aconteceu na minha vida, a pessoa vai encher o coração dela de inveja e vai tentar secar a sua vida e tentar frustrar você e falar assim, isso aí é besteira. Vai desmerecer aquilo que Deus abriu na sua vida. A porta que Deus abriu na sua vida, o milagre que Deus fez na sua vida e na sua família. Infelizmente existem pessoas que são usadas muitas das vezes como pedra de tropeço, estão incomodadas com o seu crescimento, seja ele material, espiritual, familiar. Existem pessoas que ficam incomodadas, por exemplo, com a sua família. Existem pessoas que ficam, tentando desdenhar do que Deus te concedeu. Existem pessoas assim, irmãos. E às vezes nós abrimos a porta da nossa casa para essas pessoas. Às vezes nós abrimos a porta do nosso coração para essas pessoas. Às vezes nós passamos por isso. Mas Jesus vem combatendo, sabe, essas práticas. Porque Jesus, queridos, Ele não está apenas para ensinar. Olha como é que Jesus faz tudo num tempo só. Jesus está ensinando, aí Ele dá uma pausa no ensinamento e faz um milagre na vida de uma pessoa. Na mesma contrapartida, se levantam pessoas contra
aquilo que aconteceu, e Jesus já volta dessa situação para combater, para exortar, para ensinar outra lição para a gente. Indignado por ver Jesus curando no sábado, disse à multidão: há 6 dias em que se deve trabalhar, venham nesses dias para serem curados, mas não no sábado. Continua para mim até o 16, 15. Porém o Senhor lhe respondeu: hipócritas, cada um de vocês não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-los a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Outro exemplo que nós podemos ver também, com base em Provérbios capítulo 15, versículo 3, que é o texto áureo do nosso encontro: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus, versículo 14 ao 16, e os bons. Da mesma forma como apresentaram a Jesus aquela mulher que foi pega em adultério, e falaram assim: mestre, a lei nos orienta a apedrejar as pessoas nessa condição. O que o Senhor pode dizer para a gente aqui como ensinamento? Aí Jesus dá aquela pensada, cria aquela expectativa. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. E Jesus responde àqueles homens: aquele que não tem pecado, atira ali a primeira pedra, mete bronca, começa aí, vai lá. Por quê? Porque Jesus conhecia. Jesus tinha uma conexão com Deus muito boa, muito forte. Então Jesus sabia, e Deus revelava a Jesus, Deus mostrava a Jesus o que estava acontecendo, de forma que nenhuma pessoa ficou para fazer isso, porque a própria consciência em si já traçava esse impedimento. Então Jesus, ele está aqui para ensinar, hoje, Jesus está para manifestar milagre, Jesus está para exortar tudo aquilo que está errado, para trazer de volta, e corrigir alguns erros de interpretação, ou seja, o que for. Mas uma coisa é certa, irmãos: Jesus nunca estará ocupado demais para você, ou para qualquer pessoa necessitada. Nunca estará ocupada demais para salvar a sua família, para cuidar da sua família. Hoje, como pais, por exemplo, nós temos que tomar um cuidado muito grande com os nossos filhos. Hoje, você bota o seu filho na escola, acreditando que está tudo bem, está tudo certo, e seu filho às vezes é perseguido na escola. Seu filho, sua filha, melhor dizendo, para vocês não ficarem com ciúme, seu neto também. Hoje, aquilo que a gente entende como bullying, não é o bullying de chá não, gente, isso aí você nem usa mais, você tem cafeteira, Hoje, tantas crianças que são, maltratadas psicologicamente. Na nossa época, todo mundo já passou por isso, irmãos, eu tenho certeza, eu já passei por isso. Eu já quase fui reprovado por falta, porque eu já não aguentava mais ficar no colégio. Não aguentava mais. Por sofrer essas perseguiçõezinhas. E eu não falava lá em casa, só matava a aula. Eu sei, irmão, não é certo. Eu sei. Mas era uma forma para mim de sair dessa opressão. Eu ia lá, batia a caderneta, deixava a caderneta lá, e ia para a praça, Parque Leopoldina. Ficava fazendo o que, irmãos? Nada. Ficava sentado naquele banquinho de praça, na mesma praça, no mesmo banco. Ficava lá sentado, até dar o horário da escola. Depois eu ia embora para casa. Já era meio que jovem, adolescente, então eu fazia isso. Hoje em dia eu já fico de olho na Amanda,
Amanda sinaliza alguma coisa, eu já começo. Não, a gente vai conversar lá com a escola. Não, a coleguinha fez isso, fez aquilo. Aí a gente vai, não, você tem que aprender a responder. Se afasta das más influências, minha filha, se afasta. Ah, mas é meu coleguinha, né? Não, filho, não é teu coleguinha não, filho, não é coleguinha não. Coleguinha não faz isso, meu. Coleguinha não faz isso. Então se afasta dessas influências. Deixa essa pessoa no cantinho lá do castigo. Não fala com ela não. Pega um outro coleguinha, pega uma amiguinha que você se dá bem. Então nós temos que estar preparados, queridos, e presta atenção, os nossos olhos precisam estar atentos na nossa família. Amém, irmãos? Amém? A gente às vezes está tão preocupado, sabe, em trabalhar. A gente às vezes está tão preocupado, não sei se você é como eu, né? Que trabalha, que estuda, que busca uma melhor recolocação profissional, né? Mas se você também não faz isso, irmãos, tudo bem, nada depreciativo. Talvez você seja aposentado, já conquistou muita coisa, tá ótimo. Mas eu quero dizer para você que eu também sei como é que funciona isso. Essa rotina de trabalho, sabe? A única coisa que eu em casa também que eu faço, né, é lavar banheiro, né? É uma rotina que eu faço também que pega pesado pra caramba, né? Tentaram terceirizar para mim o negócio do cachorro, mas eu já tinha falado que eu não ia cuidar do cachorro, né? Porque até isso tentaram terceirizar. Mas eu sei que você é ocupado, sabe, em trazer um sustento legal para a sua família, em dar um melhor para a sua família. Eu vejo isso, é bom demais, gente, isso é poderoso, isso é ótimo. Mas você não pode fechar os seus olhos para o que está acontecendo na sua casa, principalmente quando se trata de questões espirituais. Principalmente quando se trata de questões espirituais. E você recebeu uma pérola muito boa no grupo ali do WhatsApp, falando sobre os 10 sinais de suicídio espiritual. Deixar de ler a Bíblia, deixar de orar. O final ali, o 10º que eu lembrei, é falar mal dos outros. Caramba, é quase como um estágio. Então observe sempre, né? Esteja sempre atento. Você não pode estar em todos os lugares para cuidar da sua família, mas você tem um Deus que faz isso por você. Você tem um Deus que faz isso por você. E Ele está ali, ó, de prontidão. Sabe, Deus é o que o salmista diz, o guarda de Israel. O guarda da sua casa, queridos, não é você e os seus 1,90 m, né? Esse poder aí de massa muscular, não, o guarda da minha casa é Deus. Ele é que guarda e assim também é na sua casa. É Ele que guarda a sua casa, é Ele que cuida da sua família, é Ele que transforma a sua vida, é Ele que te fortalece, é Ele que te renova, é Ele que te sustenta. Amém? Tudo é dele, tudo é para Ele, são todas as coisas. E para a gente concluir, Atos capítulo 5, versículo 28 e 29. Queridos, essa questão de opressão, para que você não faça a obra de Deus, para que você não liberte a vida de pessoas, não foi isolada, não foi unicamente nesse tempo de Jesus, pelo contrário. Em Atos capítulo 5, versículo 28 e 29, vai dizer assim, ó: não é verdade que ordenamos expressamente que vocês não ensinem nesse nome? Isso era Pedro, queridos, que depois de ter sido solto, né, um pouco antes de ser solto, ele foi orientado: olha, a gente vai soltar você, mas você não deve pregar esse negócio de Jesus, cara. Você não deve falar dessa doutrina de Jesus. Aí eles vieram com esse texto dizendo: não é verdade que ordenamos expressamente que vocês não ensinem nesse nome? No entanto, vocês encheram Jerusalém com a doutrina de vocês e ainda querem lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram, diga comigo, é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Observe que o contexto do que Pedro e os discípulos estavam falando, que é mais importante obedecer a Deus do que aos homens, queridos, não é porque você tem um carro X ou Y, não é porque você mora na casa Y, isso tudo são bênçãos de Deus na sua vida.
Isso tudo são bênçãos, mas isso é só bênção material. O que esses homens estavam sendo impedidos aqui, o que esses homens estavam aqui pleiteando, né, e contrariando, era a pregação do Evangelho. Era isso que eles estavam, né, não se submetendo. Eu vejo às vezes as pessoas usam esse texto aqui, né, para promover algumas, como é que eu posso dizer? Algumas aquisições, algumas bênçãos de Deus na sua vida, né? Mas o que a gente precisa entender é que o principal aqui contexto dessa frase era porque eles estavam pregando a obra de Deus, falando do amor de Deus através de Jesus. Então, por exemplo, quando você sair às ruas e as pessoas disserem para você não pregar o Evangelho, aí sim você está vivendo aqui o que está nessa passagem. Aí você está vivendo aqui o que está escrito nessa passagem. Quando você for proibido de fazer, né, de operar a manifestação de Deus na vida de uma pessoa, aí sim você está cumprindo o que está escrito aqui. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, que Deus nos sustente e que a gente possa sempre lembrar disso, irmãos. Que às vezes nós estamos ocupados com uma série de coisas, mas Deus nunca estará nunca estará ocupado demais para ouvir você, para cuidar de você, para cuidar da sua família. Você pode estar ocupado demais, mas Deus jamais, Ele estará sempre pronto para atender ao necessitado. Feche os seus olhos e vamos orar. Que essa palavra fortaleça essa sua semana e que você possa sair aí, né, para a sua casa, para o seu trabalho, atento ao que Deus está esperando fazer através da sua vida. Maravilhoso Deus, Pai querido e Pai amado, graças nós te damos, ó Deus, pela Tua palavra ministrada aos nossos corações nessa noite, aonde o Senhor declara para a gente, ó Deus, que o Senhor estará sempre disponível, Deus, para operar milagres e maravilha nas nossas vidas. O Senhor estará sempre disponível, Senhor, para mudar histórias, para transformar vidas, ó Deus, e que sejamos nós, canal do Teu Espírito Santo, que sejamos nós, ó Deus, instrumentos para fazer a Tua vontade, que sejamos nós, ó Deus, esse corpo ativo que aguarda a Sua volta, Senhor, que espera o Seu retorno para nos levar, ó Deus, para os céus, ó Pai. Abençoa cada um aqui nessa noite, Deus, e sustenta a Tua igreja, Senhor. Sustenta, Senhor, esse povo que se chama pelo Teu nome, com os Teus braços fortes. Sustenta, Senhor, a nossa família, sustenta, Senhor, a nossa casa. É o que eu te peço nessa noite, juntamente com a sua igreja, Deus. Em nome de Jesus, amém e amém. Louvado seja Deus.